Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês tenham passado bem a semana. Estamos em mais um vídeo falando sobre a prova prática do CEPRO. E aí, o CEPRO não falou, especificou muito bem, né? Na verdade, a Sebrasp não especificou muito bem porque é que ela vai pedir no edital. Isso não está bem especificado, tá? E aí, o que a gente vai fazer nos próximos vídeos é tentar ver o que é cobrado geralmente é cobrado nas seleções das Big Techs e das empresas privadas em geral. Que geralmente em 90% dos casos é cobrado, tá? E um primeiro, assuntos como ordenação, programação dinâmica, dentre outros. E depois eu vou fazer uma estatística desses assuntos, mas um dos mais cobrados é a ordenação. É cobrado em provas do IFCE, do Instituto Federal, é cobrado em provas da Federal, tá? É cobrado em provas da Google, da Amazon, dentre outras, tá? Então, o método de ordenação é algo muito cobrado. E aí a gente vai ver um pouco de método de ordenação. Eu vou fazer mais de um vídeo sobre métodos de ordenação e depois a gente vai ver um pouco de programação dinâmica. Essa semana provavelmente eu vou fazer mais dois vídeos. Provavelmente dois vídeos mais curtos, né? Mas eu vou lançar um agora, né? E vou lançar outro lá para talvez quinta-feira, tá bom? Bom, os algoritmos de ordenação, eles têm a proposta de ordenar os itens, tá? Os itens de um array. Então, tu tem um conjunto de itens de um array e tu quer ordenar eles, e tem vários métodos que podem ser usados, tá? Um dos mais famosos é o método da bolha. O método da bolha tenta ordenar os dados usando pares de dados, e eu vou falar um pouco de como é que esse método funciona passo a passo. Depois eu vou mostrar códigos em Python e em JavaScript, e na descrição do vídeo vai ter um acesso ao código fonte, né? Em Python, tá? Eu vou tentar colocar o código fonte de JavaScript no Colab, mas não sei se vai dar tempo nesse vídeo, senão eu lanço no outro, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos entender como é que funciona o método da bolha. Tem o número 5, o número 9, o número 1, o número 8, o número 7, o número 0. Eu quero ordenar. Como é que o método da bolha faz isso, né? Vamos lá. Primeiro, vamos lá, né? Vamos entender como é que funciona o método da bolha. Tem o número 5, o número 9, o número 1, o número 8, o número 7, o número... Primeiro ele vai comparar 5 e 9. Vai comparar só a bolhazinha de dois números e vai olhar, 5 é menor que o 9? Beleza, deixa como tá, vamos passar para a próxima bolha, certo? Vamos passar para a próxima bolha. Próxima bolha é o número 9 e 1. 9 e 1 tá ordenado? Não, não tá. Então vamos trocar o 1 pelo 9. Então, próximo passo, troca o 1 pelo 9 e aí vamos para a próxima bolha, né? Vamos ver agora o 9 e 8. Um passo, troca 1 pelo 9 e aí vamos para a próxima bolha, né? Vamos ver agora o 9 e 8. Um passo, troca 1 pelo 9 e aí vamos para a próxima bolha, né? Então, o que o método da bolha vai fazer? Olha só esse array aí. Ele vai ver primeiro 6 e 2, troca, beleza? Fica 2, 6, 8, 4 e 10 no próximo passo. Depois ele vai ver o próximo item depois de 2 e 6, né? Passa para o 8. E aí vê que 8 e 4, né? 4 é menor que 8. Troca, né? E aí vai de novo, vê desde o começo. E aí vê que 4 é menor que o 6. Troca. E aí fica 2, 4, 6, 8 e 10. Fica tudo ordenado. Então ele vai trocando de 2 em 2, tá? Vamos ver o código-fonte para vocês entenderem melhor. Esse é o código-fonte do método da bolha em Python. Aí eu tenho um método chamado Bubble Sort, que ele recebe um array como parâmetro, e ele vai percorrer do i até o número de elementos do array, que é o n menos 1, né, onde tem o percorrer todo o array. Depois, ele vai do j até o número de elementos, né, menos o i, ou seja, ele vai até o elemento i, menos 1. Ou seja, ele vai percorrer todo o array e depois, ao mesmo tempo, vai percorrer o número anterior. Né? Então, ele pega o número e pega o seu anterior. Se o número anterior for maior que o posterior, se o array de j é maior que o array de j mais 1, ele troca. Ele faz basicamente isso, ele troca. Então é simples. Ele faz troca de 2 em 2. É isso que o método da bolha faz, tá? Para você ver mais em detalhes aqui. Aqui é o momento onde ele faz a troca. Ele tem um if aí que ele compara o elemento com o anterior. Se aí na linha de baixo, aí onde tem array j, vírgula, array j mais 1 igual a array j mais 1, vírgula, array j, ele faz simplesmente a troca, tá?
Aí eu vou mostrar também o código em JavaScript, muito parecido. Aí no JavaScript uma function, né, chamado bubble sort, método da bolha. Eu vou fazer o do enquanto está trocando, ou seja, do while swapped. Swapped começa com false, né? Na verdade começa sem valor. O JavaScript deixa fazer isso. E aí ele faz um for. Pega um for dos elementos, do i igual a 0, enquanto o i menor que o tamanho menos 1, i mais. Aí ele pega o elemento i e compara com o elemento posterior, i mais 1. E aí ele pega o temp, se for o i for maior que mais 1, ele faz a troca. Para fazer a troca aí no caso, no JavaScript, ele precisa de um elemento, de uma variável auxiliar. Essa variável auxiliar ele chama de temp. E aí esse temp ele armazena o array de i, o array de i recebe o de i mais 1 e o de i mais 1 recebe o temp e aí ele troca. Quando ele troca, ele para o for e volta para o começo para ver se tem alguma coisa para trocar. Ele faz isso até não ter mais elementos para trocar mais, tá? Esse aí é o for. Destacando aqui a troca de elementos no JavaScript, você vê aí que tem uma variável temporária, né, nessa troca de elementos, tá? Então, funciona dessa forma. Vantagens e desvantagens do algoritmo de ordenação de bolha. Primeiro, ele é simples, fácil de entender, fácil de implementar, ele basicamente troca os elementos adjacentes, mas ele é pouco eficiente, tá? Ele tem que ficar percorrendo todo o vetor várias vezes. Então, como ele tem essa natureza de troca de elementos adjacentes, ele tem um desempenho pior, né, em comparação com vários outros algoritmos. Tá? E ele não é estável. Se você pegar algo que é semi-ordenado, tá, ele não vai usar. Tá? Ele vai ordenar de novo, né? Então, ele tem esses problemas aí, tá bom? E aí a gente passa para o segundo algoritmo que a gente vai ver na aula de hoje. Lembrar que a gente vai ter mais uma aula sobre ordenação, tá? E a gente vai ter outra aula sobre programação dinâmica. De novo, são assuntos que geralmente são cobrados em entrevistas de emprego, né? Das Big Techs, tá? Inclusive tem um site que eu falei para vocês na aula passada chamado HackerRank. Vocês podem ir treinando esses algoritmos de ordenação, de programação dinâmica, dentre outros, tá? Mas vamos para o segundo algoritmo de ordenação, né? Que é o ordenação por seleção ou selection sort, né? É basicamente como é que ele funciona. Vamos ver como é que ele funciona. Ordenação, né? Que é o ordenação por seleção ou selection sort, né? É basicamente como é que ele funciona. Vamos ver como é que ele funciona. Ordenação, né? Bom, o selection sort, ele basicamente pega o menor elemento de um array e passa para o início e separa ele do array. Então aí você tem 7, 5, 4 e 2, o mínimo é o 2, ele bota o 2 no outro array e fica 5 e 4, 7. Aí vai pegar o mínimo, vai ficar o 4, ele bota no outro array, depois do 2, e fica os 5 e 7, e ele vai fazer isso até terminar. Então, é um elemento que procura sempre o mínimo elemento. É basicamente isso, tá? É outra forma de ordenação. Aí eu tenho uma interação aí, que eu tenho um array com 22, 11, 9, 15 e 4. Ele vai procurar o mínimo, né? Certo? Que é o 4. Então ele vai ver, ó, 22 é o mínimo. Ele começou o mínimo com 22, comparou com 11. 11 é menor que 22 na interação 0? Então o mínimo é 11. Aí vai para a interação 1. 11, 9 é menor que 11? Então o mínimo agora é 9. E aí vai para a interação 2. 9 é menor que 15? Não. Então o mínimo continua a ser 9, vai para a interação 3, ele vai comparar agora 4 é menor que 15? Então 4 é o mínimo, vai para o começo e o resto ele percorre. Então na próxima interação ele vai percorrer, né? E aí vai ter um novo mínimo, né? Certo? Aí no caso ele vai começar a ver os mínimos de novo, né? Que aí 4 já é menor que 11, ele não vai usar o mínimo aí. E aí ele vai 11, 9, 9 fica o mínimo, 9, 15, 9 fica o mínimo, 15, 22, 9 continua o mínimo, 9 vai para frente e o resto fica. É basicamente isso, tá? Então ele vai fazer isso até não ter mais o que ordenar. Pronto, da terceira interação é a mesma coisa, só que aí o mínimo vai virar o 11. Então ele vai o 11 para o começo e o resto fica, e aí eu tenho o nosso array ordenado. Funciona assim o método de seleção ou selection sort, que é uma coisa que pode cair na prova.
Tem garantia que isso vai cair na prova? Não tem garantia que isso vai cair na prova, porque o edital está bem aberto. Aí a gente está se baseando nas provas de seleção que normalmente são cobradas em outros concursos e na iniciativa privada. Geralmente, métodos de ordenação são cobrados, tá? Não é garantido, tá? Bom, gente, ao lado vocês vão ver aí o código em Python do Selection Sort. Vocês vão ver aí que ele recebe um array. O n igual ao len do array, ele pega o tamanho do array e ele percorre todo o array, né? For i in range do n, que é o tamanho do array, vai percorrer todo o array. Ele vai transformar o index do mínimo igual ao primeiro e ele percorre todos os elementos, né? Tem o for dentro do outro for, todos os elementos até o que ele está. E aí ele vê assim, ó, se o elemento atual é menor que o índice do mínimo, o mínimo passa a ser esse elemento. Ou seja, ele encontra o mínimo. Tá? E aí ele faz a troca, né, do primeiro elemento que ele está percorrendo, certo, para o mínimo. Tá? É basicamente isso. Ou seja, o mínimo é levado para a esquerda e o resto é levado para a direita. Então ele faz isso, tá? Ele faz isso aí, tanto no código do código Python, e aqui você não vê mais detalhes, onde ele faz a troca, né? Ele tem dois fors, ele verifica se o elemento que ele tem é menor que o mínimo, se for, ele troca. É basicamente isso, tá bom? Vamos ver as vantagens desse método. Ele é simples, ele é estável. Se você pegar uma lista, ele tende a ter os mesmos passos, né? Ele usa pouca memória, certo? Agora, ele é ineficiente para muitos dados. E também ele é pouco adaptável quando tem uma lista que já está parcialmente ordenada, tá? Ele acaba ordenando tudo de novo. Então tem esse processo. Gente, a gente está chegando no final desse vídeo, tá? Essa semana eu vou lançar 2 vídeos menores em vez de um vídeo maior, tá? Certo? Então, e a gente vai tratar de ordenação, tá bom? Certo? O meu canal, né, começou a entrar no programa de parceiros da Google, tá? E aí provavelmente vai vir novidades, né? Novidades no sentido de assinatura do canal pela própria Google, mais barata, mais acessível, né? Para você que está se preparando para concurso de tecnologia a longo prazo, a gente vai continuar preparando vocês para os concursos da DataPrev, da Câmara dos Deputados, né, para o Banco do Nordeste, que provavelmente deve ter, dentre outros, tá bom? Então a gente vai continuar com essa trilha de ajudar vocês a passar no concurso de tecnologia ou ser aprovado com uma Big Tech, né? Uma coisa ou outra, né? Isso deve acontecer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí, nos vemos daqui a uns dias, tá bom? Muito obrigado.